Estamos por aqui. Bem-vindo ao nosso tempo de mentoria, você que está entrando agora na nossa live. Sou Ilaiane Schiller, Ministério Mulheres Mentoras, Ministério CEPAL e Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas MAP. Olá pessoal, sou Daniel Vargas e para mim é uma grande alegria estar com vocês nesse tempo de mentoria. E está conosco, né, Daniel? Verdade. Um convidado muito especial. Está conosco pastor Edmilson Villanova, pastor da Igreja Batista Nacional em Valinhos, São Paulo. Um grande abraço aí, Edmilson, aqui de Goiás para um pernambucano que está em São Paulo, não é mesmo? Pode se apresentar um pouquinho, o pessoal lhe conhecer? Olá, Ilaiane, que bom te ver. Olá, Daniel, que bom te rever. A gente sempre tem tido algumas oportunidades em alguns encontros de forma presencial. Hoje, em termos a questão do culto, queremos conversar um pouquinho sobre isso. O que tem passado em sua mente, em seu coração, quando você está olhando para essa realidade nesse momento? Bom, como você disse, de fato é uma situação totalmente atípica, nova. A minha caminhada nunca tinha passado por nada dessa natureza. E uma coisa até engraçada que aconteceu num dos domingos, nós fomos à igreja para fazer um culto normal, o mundo está girando como sempre girou. Mas a roda não está girando da forma como girou. Eu tenho conversado com diversos pastores e muitos deles têm me mandado mensagens, me telefonado, me questionado sobre o que fazer. Se não vale a pena enfrentar, desrespeitar as autoridades, abrir a igreja, fazer o culto acontecer, afinal de contas ninguém pode impedir a igreja. Então há inclusive uma confusão enorme sobre o que de fato está até acontecendo, porque na mente de muitos pastores não ter culto é um paradigma devastador. Há uma sensação de impotência, há uma situação de querer fazer e como é que eu vou agora pastorear minha igreja? Ou até às vezes, não é, Edmilson, essa coisa de o que os membros estão esperando da minha igreja de mim enquanto pastor nesse tempo e o que eu posso fazer? Eu imagino que isso é um turbilhão de pensamentos, não é mesmo? Mas sabe... Oi, pode comentar. Sem dúvida, de fato, todos esses questionamentos vêm à mente e tem hora que dá até aquela sensação de desespero, de assim, puxa vida, tem pessoas que eu digo que sou o pastor delas, que sou responsável por elas, e nesse momento eu não estou podendo fazer quase nada. Em alguns casos, praticamente nada. Então é algo que deixa a gente meio que fora do ponto de equilíbrio. E eu penso que uma grande perspectiva que nós podemos, e falando de Páscoa, vamos falar bastante sobre isso, Edmilson, e Daniel também acho que concorda, é que nós temos um conceito de que se não estamos trabalhando, Deus não está trabalhando. Quando é o contrário... Jesus diz em João 5,17, meu pai trabalha até agora. Quer dizer, nesse tempo de coronavírus, o pai continua trabalhando. O coronavírus não impede esse colapso global do pai estar trabalhando. E, na verdade, o que o pai está nos convidando é para repensar, inclusive, de repente, a nossa forma de trabalhar com ele, né? Eu penso que caminha muito por isso, não sei, Daniel, o que é... Verdade. Todo o nosso ativismo, fomos freados, né? Puxou-se o freio de mão e paramos. E agora vem essa sensação. Não estamos fazendo nada. Não temos o culto. E agora? Eu não tenho minhas atividades na igreja. Puxa vida, estou me sentindo inútil. Olha só que coisa estranha, não é verdade? É verdade. E é interessante que foi uma parada sem aviso prévio, né? Ninguém se preparou, né? Ninguém se preparou. Na última pregação aliás, na primeira pregação que eu fiz na igreja de forma virtual, eu até disse o seguinte: se em dezembro qualquer pessoa chegasse aqui na igreja e dissesse assim, olha, eu estou tendo uma visão, uma revelação, ou eu tenho uma palavra de Deus para dizer que vocês se preparem, porque daqui a 3 meses
vocês não vão poder mais se reunir. Todos nós teríamos imaginado, essa pessoa enlouqueceu, essa pessoa é uma desequilibrada, essa pessoa é um falso profeta, ou qualquer outra coisa na vida. Porque a gente não concebia tal ideia. Sim. Então foi uma coisa assim, isso prévio. Chegou e de repente eu disse assim, domingo não vai ter culto. E os irmãos, o que a gente faz com eles? Né? O que a gente faz com a nossa liturgia? O que a gente faz com a minha agenda? É uma coisa interessante. Né? Todos nós, você, Ila, você, Daniel, que trabalham com uma agenda intensa por conta de viagens, trabalhos aqui, acolá, o tempo todo, teve que pegar essa agenda, embrulhar e dizer assim, dobrar e já dizer assim, não serve. Sim. Sim. E é interessante descobrir que, na verdade, entre aspas, tudo sobrevive sem nós. E como é que nós preparamos as pessoas para viver também, e terem alimento, e gerar movimento para buscar também crescer diante de Deus nesse tempo, né? Sim. E o que é duro é quando a gente descobre que as coisas continuam funcionando sem a gente, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é uma coisa preocupante. Mas olha só. Porque a gente acha que nós, como pastores, que a igreja funciona em razão da nossa existência. Sim. Se tirar o pastor da igreja, acabou a igreja. Muitos pastores pensam isso. E aí, de repente, tirou tudo e a igreja continua viva. Exato. Isso aqui é fantástico. Bem, Eu ouvi esses dias um depoimento de uma senhora, 95 anos, se não me falha a memória. Ela gravou um videozinho e ela explicando o seguinte, ela falou assim, é interessante como Deus usou essa situação e usou a expressão que você aí utilizou para colocar um freio no mundo. O mundo estava muito agitado, ninguém conseguia mais nem escutar a voz de Deus. E Deus usou essa situação para frear todo mundo de uma vez só, colocar todo mundo dentro de casa e dizer, para gente, para que eu quero falar. Eu não sou teologia fatalista, que acredita, não, isso já estava num plano de Deus para conseguir. Não, eu não consigo enxergar as coisas assim. Agora, eu não tenho dúvida de que Deus está trabalhando e usando essa circunstância para tratar com cada um de nós. Certo. E olhando para a palavra, não sei como vocês percebem isso, mas nós já tivemos uma situação do mundo conhecido da época, que foi o dilúvio, que atingiu todos, e houve um lugar, uma casa, um lugar de proteção onde Noé ficou com sua família. Agora, nós caminhando mais para frente, quando o povo de Israel já está aqueles 400 anos lá no Egito e trabalhando pra caramba, de repente vem Moisés aí e começam a acontecer as pragas. Imagina aquelas moscas todas, imagina aquelas mortes, aqueles sapos, aquelas rãs, toda aquela situação de morte que estava ali cercando, estava ali no meio do povo de Israel também. Agora, esses israelitas recebem um anúncio da 10ª praga. Vai morrer o filho primogênito de todos. A gente vai para a vida de Jesus. Imagina, é aquela semana, já está num frenesi, os fariseus querendo prendê-lo, ele se escondendo, e imagina aquela tensão no ar, não é? É agora, em que hora vai ser, os próprios discípulos com expectativa de Jesus se manifestar alguma coisa contra os romanos e mudar aquela situação. E é nesse contexto que numa casa com os discípulos, um grupo pequeno, Jesus ressignifica a Páscoa judaica, trazendo essa nova aliança no sangue dele, ele sendo o pão da vida que nos alimenta. Então, eu acho que a gente podia olhar um pouquinho isso, porque nós vamos celebrar Páscoa em nossas famílias, em nossas casas, mas talvez é algo que a palavra de Deus também já nos diz que tem sentido para nós também, né? E vamos celebrar Páscoa sem podermos estar num grande grupo. Vamos celebrar a Páscoa dentro das nossas casas, só com a nossa família. Ou às vezes pessoas que estão sós também, né? Que estão sós. Online com outros, alguma coisa assim, né? Verdade. Na verdade, se eu não mudar agora, eu não vou mudar depois. É agora. Porque depois eu vou entrar no ativismo de novo, talvez. Se agora eu não criar uma nova disciplina, uma nova rotina, eu vou depois cair. Talvez depois mais ainda, né, Edmilson? Porque daí, aquelas viagens que eu não fiz, aquelas palestras, aquelas capacitações, aqueles cultos, aquelas reuniões, tudo eu vou querer juntar e fazer no segundo semestre.
A gente já está olhando que está todo mundo transferindo os congressos para o segundo semestre, não é assim? É conferência, é congresso, todo mundo semestre, segundo semestre, ano que vem, assim por diante. Então quer dizer que depois eu posso entrar de novo. A ressurreição trouxe uma novidade de vida. A libertação do Egito, um novo processo de liberdade. O que o término do isolamento social vai trazer para nós, enquanto pessoas, enquanto igreja, né? Acho que essa reflexão. Elaine, a gente olhar, eu acho que a gente pensar, é que às vezes a gente olha as coisas numa perspectiva muito pequena. A gente às vezes a gente sempre tem uma tendência de observar as coisas na questão daquilo que diz respeito exclusivamente ao nosso interesse. Mas se nós tivermos um olhar mais amplo em cima do que você acabou de colocar, e a gente vê, por exemplo, a Itália com seus quase 20 mil mortos. Uau. Num período, e morrendo a geração dos sábios, morrendo a geração das pessoas experientes, morrendo a geração das pessoas que tinham conhecimento para oferecer. Se a gente vê o choro da Espanha, agora também da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e a gente não sabe ainda como é que vai ser o futuro no nosso país em relação a essa pandemia, mas uma coisa é certa, se a gente tiver um olhar mais global para essa situação, é possível a gente dar um novo significado para a nossa própria vida, para o nosso ministério, para aquilo que nós fazemos habitualmente. Você disse uma coisa correta, eu imagino que deve ter gente desesperada com a sua lista de coisas por fazer cada vez maior, porque está ficando para trás um monte de coisas que ela não está conseguindo fazer. E se ela disser assim, eu espero que isso acabe pelo menos até junho, porque de julho a dezembro eu vou encaixar tudo e fazer tudo o que eu não fiz no primeiro semestre. Tirar para trás. Se alguém está completamente perdido, porque não conseguiu aprender nada desse processo. Acho que esse processo é um chamado, pelo mínimo, deve ser percebido como um chamado para reflexão, para parar, para desacelerar, para a gente olhar para a vida com um outro olhar. Quanto de fato vale a pena eu estar com as pessoas que fazem parte do meu contexto de família? As pessoas que eu amo, as pessoas que se importam comigo, as pessoas com as quais eu convivo por toda a minha vida. Se eu não conseguir enxergar isso no momento desse de isolamento, em que eu tenho que viver, eu estou sendo, entre aspas, obrigado a conviver com essas pessoas, se eu não aprender isso agora, dificilmente eu vou aprender depois. Como você disse, se não mudar agora, não vai mudar depois. E esse eu que está em casa agora é o eu que se encontra. A gente até estava conversando um pouco sobre o número de divórcios na China, na região que foi mais afetada, né? E o número de divórcios depois desse confinamento e isolamento social. Na verdade, todos nós temos uma rotina, uma agenda e vários compromissos e não convivemos tanto tempo em nossa casa com nossas pessoas próximas. E esse tempo de isolamento social está nos fazendo conviver, nos obrigando a conviver. E quando nós convivemos, nós nos mostramos de fato como nós somos, porque nós vamos ter tempo que nós não damos conta. Tem hora que os homens querem ir para a caverna, não é isso, Daniel? Querem ir lá para a caverna, resolver as coisas deles, e nós mulheres queremos tirar eles da caverna, falar muito, tirar eles das cavernas, né? E precisamos dar tempo, e os filhos e as demandas. Então, uau, é realmente um tempo que a gente tem que ganhar essa habilidade de conviver, e a habilidade até de quem sabe conviver com quem de fato nós somos, com todas as limitações e as coisas lindas que nós temos. E isso é um grande desafio, não é mesmo? Como é que está na sua casa aí, Dinaldo? Como é que está lá o clima? Olha, aqui em casa já teve dia que ficou meio tenso. Então, bate aqui, né? Ó. É isso aí. O problema, viu, Daniel? O problema é que até a caverna foi invadida. Sim, nem a caverna agora tem privacidade mais. O plano da caverna é que não tem porta.
É que nem circo, né? Tenda de circo, ela não tem porta. É isso aí. Tem porta. É. A gente está indo, mas assim, eu fico, assim, olhando do ponto de vista emocional, psicológico, né? Como cada um de nós, homem ou mulher, os filhos, jovem, adulto, está se percebendo nesse conjunto de coisas. Porque é muito fácil eu falar para quando eu estou numa multidão. Né? É muito fácil eu pregar quando eu estou numa multidão. Mas agora é o seguinte, até para gravar uma live eu estou gravando dentro de casa, e as pessoas estão ouvindo aquilo que eu estou falando. As pessoas estão checando aquilo que eu estou fazendo com aquilo que eu estou dizendo. Então, é algo, ou seja, talvez nós enquanto pastores, líderes, estejamos sendo desafiados a viver a fé que nós pregamos de uma forma como nunca fomos antes. Certo. Porque é viver a fé no contexto exclusivo da família. Em 2011, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a Edinaldo, e a gente ficou 23 dias viajando, e a gente passou por alguns lugares que a gente não falava nenhuma palavra daquele lugar. Então, assim, aqui nós não podemos brigar de jeito nenhum, porque só estamos nós dois. Então, brigar, viver do mesmo jeito, não tem outra alternativa. Né? E a gente dessa situação, porque imagine só que às vezes num contexto de uma viagem você faz 2, 3 dias, muitos casais já entram em conflito, porque estão vivendo o dia a dia ali, vão para as mesmas lojas, os mesmos restaurantes, o tempo todo. Agora imagine ficar 2 semanas, 3 semanas, simplesmente um mês ou mais de um mês nesse contexto. Não vai ser nada, não. Certo. Mas olhando e caminhando um pouco para o final do nosso bate-papo, o que fica para mim, eu vou convidar que cada um de vocês possa trazer sua perspectiva. O que fica para mim de importante, assim, que me chama a atenção na nossa conversa, é o contexto da casa, é o contexto do entorno, do medo, da confusão, mas é o contexto da casa, da proteção, ali já no Egito com os israelitas, que celebram a primeira Páscoa judaica, mas também o contexto ali onde Jesus celebra a Páscoa, e vem todo o contexto da perseguição, da paixão, do sofrimento, mas não fica ali. É celebrado ali a Páscoa, mas essa Páscoa é seguida de uma ressurreição. Então é a alegria, é a promessa, é a força do poder de Deus que ressuscita Jesus. Esse mesmo poder atua em nossa vida. E é esse mesmo poder que está a serviço de Deus em favor de nós. E isso é lindo. Então eu quero, na nossa conversa, eu resgato essa esperança. O lugar da proteção, lá do povo israelita, no Egito, celebrando a Páscoa, da casa marcada pelo sangue. A minha vida hoje marcada pelo sangue. E todo o poder de Deus em Jesus, a partir da sua ressurreição, que atua em minha vida também, me fazendo nova, para uma novidade de vida também, para depois desse isolamento social. Isso que mais me chamou a atenção. Daniel? O que me chamou a atenção, olhando o contexto todo que Jesus estava vivendo, os discípulos estavam vivendo, e posteriormente, após a morte de Jesus, eles estavam reunidos em um lugar, em uma casa. E aí alguém foi até lá e disse, olha, Jesus não está lá no túmulo. Aí 2 pessoas estavam caminhando no caminho de Emaús, e essas pessoas entram e convidam aquela terceira pessoa que os acompanhava, ia conversando com eles, a estarem com eles na casa. E dentro da casa é que veio umas revelações muito bacanas para os discípulos, que Jesus não estava mais morto, que o sepulcro estava vazio. Para aquela dupla de pessoas lá que andaram pelo caminho de Emaús, que entraram na casa e Jesus entrou para comer pão com eles, para se alimentar, para eles ficou claro que, puxa, como é que a gente não se apercebeu? Jesus estava aqui dentro da casa com a gente. Em meio às nossas inquietações, em meio às nossas preocupações, mas ele estava aqui. Olha que coisa bonita, né?
Sim. Joia. Talvez essa descoberta, né? Sim. A descoberta no contexto da família, né? Porque é muito fácil eu falar Cristo está na igreja, e eu esqueço muitas vezes que as palavras de Jesus, quando ele fala assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Acho que não tem ambiente que descreva melhor essa reunião de 2 ou 3 do que o contexto da família. Sim. Aqui em casa, assim, 4. Então, estamos nesse contexto. Vocês aí acho que estão em 2 também, não é? Ou 3? Sim, estamos em 2. Em 2? Sim. Então, sabe isso? É redescobrir a presença de Jesus no contexto da família. Não apenas naquele momento da oração. Porque na hora da oração, de modo geral, todos nós temos uma tendência de fechar os olhos e fazer um gestinho com as mãos de devoção. Mas eu falo da redescoberta de Cristo no outro, de olhar que a esposa também reflete a imagem de Cristo, que o filho também reflete a imagem de Cristo. Eu acho que esse chamamento agora que nós temos vai nessa linha de usar essa oportunidade, ter essa crise como uma grande oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para que a gente possa crescer e redescobrir no outro a beleza de Cristo, a beleza de Deus, a beleza do Espírito Santo na presença da família, coisa que, infelizmente, tem estado perdido. Você, Ila, que trabalha com líderes, você também, Daniel, eu também já tive várias experiências assim, de a gente ouvir de pastores e líderes, e de esposas de pastores, frases assustadoras, né? Quando elas dizem que quando o marido chega em casa, ou que quando a mulher chega em casa, a casa vira um inferno. E são casos de pessoas que são líderes cristãos. Por quê? Porque não conseguem mais conviver, não tem mais afeto, não tem mais alegria, não tem mais esperança. E nós estamos tendo a oportunidade de redescobrir a alegria, ou de ser surpreendido pela alegria e pela presença de Deus no contexto da nossa família outra vez. Amém. Amém. Que lindo. Ila, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, um abraço para você, outro para o Daniel. Dizer que é sempre bom estar com vocês, é uma alegria podermos caminhar juntos e esperamos em Deus ter outras oportunidades como esta ou de forma presencial para crescermos um pouco mais. Um abração para vocês. Bom. Um abraço a todos. Um abraço, Edmilson. Que Deus abençoe. Amém. Amém. E pessoal, nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram, Homens Mentores, o Instagram Mulheres Mentoras, a fanpage Homens Mentores e a fanpage Mulheres Mentoras e nosso canal do YouTube, Homens Mentores, Mulheres Mentoras. Procura lá, clica no sininho e nos siga para nos acompanhar. Temos sempre bons artigos e vídeos, recursos interessantes que podem lhe ajudar.